Boa noite, irmãos. Boa noite a todos vocês que estão participando no culto online. Só para lembrar que estamos envolvidos no culto solene. Estamos adorando nosso Deus e na santidade que Ele merece, com a devoção que Ele merece. Então, em casa, eu sei que não é tão fácil mostrar esse respeito para o Senhor como é na igreja, no prédio, mas para vocês que estão em casa, nós precisamos nos lembrar do que estamos fazendo. Para vocês jovens, se vocês têm o seu celular e estão assistindo no celular, não é o tempo para jogar videogame, é o tempo para dar culto a Deus. E que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nossa adoração esta noite. Nessas circunstâncias, nós temos a tecnologia, graças a Deus, mas não é a mesma coisa com estar aqui todos juntos, e que Deus nos ajuda nessa situação. Eu quero começar com a leitura de Salmo 68. Salmo 68, nosso chamado à adoração, salmo escrito ao mestre de canto, salmo de Davi, um cântico. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tire os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. A congregação pode ficar de pé. Nós começamos nosso culto confessando nossa dependência em nosso Deus. Congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Amém. Graça a vós e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Amém. Vamos cantar agora em resposta à saudação do nosso Deus, Salmo 65, 1 a 3, página 28 no Inário. Salmo 65, estrofes 1, 2 e 3. A ti, meu povo, é tributado em tua casa, ó Deus, onde teu povo congregado paga os votos seus. Ó tu que atendes aos que clamam, todos a ti virão, das transgressões que nos dominam, ganhamos remissão. Com
santidade, a-me nos saciar, com grandes feitos das respostas, nos ouvis o clamor. Assim tua justiça mostras, Deus nosso Salvador, até pras ilhas mais distantes, a esperança és, tu cuja mão garante aos montes a sua solidez. Podem sentar. Vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção sobre nosso culto esta noite. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos mais uma vez nos reunir. Nem todos nós num lugar, mas estamos nos reunindo em espírito, em unidade de propósito. Nós temos o propósito de adorar a Ti. E, Senhor, nós sabemos e reconhecemos que estamos vivendo num momento difícil, um momento estranho, quando não podemos estar juntos, todos nós, mas nós sabemos que Tu és o Deus da providência, o Criador e o sustentor de todas as coisas. Então todas as coisas estão nas Tuas mãos, incluindo a saúde, incluindo o vírus, incluindo a resposta dos nossos governantes. E nós rogamos, Senhor, a Tua bênção sobre nossos líderes. Nós sabemos que eles têm um trabalho que não é fácil. Talvez nós temos perguntas sobre as coisas que estão fazendo. Talvez não sabemos qual seria o melhor caminho para seguir. Mas rogamos, Senhor, a Tua presença nas pessoas que têm essa responsabilidade. Ajuda eles e leva eles a reconhecer a Tua soberania, porque eles precisam da Tua sabedoria e a sabedoria da Tua palavra. E nós rogamos, Senhor, a Tua presença e o Teu socorro nesses dias difíceis. Senhor, nós também rogamos a Tua bênção sobre o tratamento de nosso irmão Ivo, e nós sabemos que ele precisa de Ti, os médicos precisam de Ti, e nós sabemos também que a saúde e a vida de nosso irmão está nas Tuas mãos também, como com todos nós. Nos ajuda nosso irmão, ajuda todos nós a confiar em Ti, não ter medo das coisas nessa criação, as coisas que podem matar o corpo, mas nunca, jamais podem matar a alma, nunca podem tomar a nossa vida eterna que nós temos em Cristo. Senhor, nos ajuda a viver nessa confiança, nos ajuda a mostrar essa confiança na maneira em que nós vivemos. Senhor, abençoa esse culto. Quando nós abrimos a Tua palavra, nós rogamos a presença do Teu Espírito. E nós pedimos a bênção sobre a pregação feita, como sempre, por um homem que falha, um homem que peca, um homem que é simplesmente, meramente um homem, mas pregando a palavra do próprio Deus. Nós pedimos, Senhor, a Tua presença conosco, com pregador, com ouvintes, em casa, na igreja, todos nós. E nós pedimos, Senhor, que nós possamos aplicar essa palavra que nós ouvimos, usar essa palavra
sermos não somente ouvintes da palavra, mas pessoas que vivem na base dessa mensagem do Evangelho. Tudo isso nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Hoje vamos continuar com a série de sermões sobre as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. E em conexão com Mateus 5, versículo 8, o texto, a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, começando em versículo 19, lendo até o fim do capítulo. Hebreus 10, começando em versículo 19, lendo até o fim do capítulo. Assim diz a palavra do Senhor: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos responder a essa leitura. Vamos cantar o Salmo 68, página 29 no Inário, os primeiros 3 estrofes. Salmo 68. Deus se levanta e a seu olhar, pois o inimigo a debandar, fugindo da
se espalha. Se algum intenta reagir, em vão se esforça em destruir a sólida muralha. Deus se levante ao seu olhar, pois o inimigo há de bandar. O meu Senhor não falha, mas na presença do Senhor os justos cantam seu louvor, exaltam sua glória. A terra se abalou e tremeu, o Eterno todo mal venceu. Cantai sua vitória. Os oprimidos que amparou, os afligidos que ajudou, guarda-lhe a memória. E os que livrou da vil prisão, virá prostrar-se em multidão ante eles em vanglória. Ó Deus, tu nos fizeste ver o teu amor e o teu poder por toda a eternidade. Vem revelar o mesmo amor e o poder regenerador da nossa atualidade. Transforma a vida e glória aqui em salmos de louvor a ti, no campo e na cidade, e dedicai a Emmanuel, ao grande Deus de Israel, poder e majestade. Vamos abrir nossas Bíblias ao Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nosso texto é versículo 8, mas como nós fizemos nas últimas semanas, vamos começar do início do capítulo, versículo 1. Mateus capítulo 5, começando em versículo 1. Assim diz a palavra de Deus aqui: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos, ou melhor, puros de coração, porque verão a Deus. Então, o texto do sermão, versículo 8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mas a tradução melhor daquela palavra limpo é puro, os puros de coração. Que Deus abençoe a leitura da palavra e também a pregação da santa palavra de Deus.
Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, qual a maior conquista que você poderia imaginar conseguindo nessa vida? Qual é a maior recompensa ou o maior presente que você pode imaginar recebendo? E há muitas grandes declarações nas Escrituras, há muitas passagens na Bíblia que falam de verdades maiores, mais significativas da vida. Quando você crê nessas palavras, quando confia que a Bíblia é a palavra de Deus, que na sua palavra Ele fala com você pessoalmente, essas grandes declarações são impressionantes em sua beleza, sua glória, sua majestade. E quando meditamos nessas palavras, elas nos elevam, abrem um mundo que nunca veríamos ou imaginaríamos se mantivéssemos nossos olhos focados no chão, na terra, em vez de levantar nossos olhos para o céu. E a sexta bem-aventurança: bem-aventurados os limpos ou os puros de coração, porque verão a Deus, é certamente uma dessas passagens. Porque essa bem-aventurança fornece as respostas corretas para as duas perguntas que eu fiz um momento atrás. E vamos começar com a primeira pergunta: qual a melhor coisa que você poderia esperar fazer nessa vida? Para muitas pessoas, quando consideram qual seria a sua maior realização pessoal, o que vem à mente é deixar um legado para as próximas gerações. Seja para proporcionar aos nossos filhos, para que eles possam desfrutar de uma certa qualidade de vida, ou para realizar algo que levará a ser lembrado pelas gerações futuras. Deixar uma marca no mundo é o objetivo geral que muitas pessoas têm para suas vidas. Eles querem deixar uma marca nessa vida. E para outras pessoas não tão altruístas, seu maior objetivo é alcançar uma medida de sucesso. Sucesso financeiro, sucesso nos negócios, sucesso em poder levar uma existência confortável, sem preocupações. Só isso. O sucesso último para essas pessoas significa não ter que lutar para sobreviver. Saber que elas estarão seguros em seus anos de aposentadoria. E há um terceiro grupo de pessoas no mundo que provavelmente nunca pensa muito sobre os objetivos finais, sobre as realizações, sobre o que a vida significa e o que elas querem alcançar. E essas pessoas simplesmente querem aproveitar a vida, tirar o máximo proveito possível, só isso. Elas vivem um dia de cada vez, nunca realmente considerando que existe um propósito maior para tudo o que fazem. A vida não é examinada e é vivida sem nenhuma consideração real a essas grandes perguntas. Então, qual a conquista mais importante possível nessa vida? Não é ser lembrado pelas futuras gerações. Se for 99,9% da população desse mundo, já são falhas. Porque o fato é, dentro de algumas gerações de nosso aborto, praticamente todos nós seremos esquecidos completamente pelas próximas gerações. Não é sucesso financeiro, não é o acúmulo de posses, não é sendo amado, admirado. Quando respiramos pela última vez, será a última vez que vemos nossos bens. Alguém nos receberá e eventualmente eles não estarão em lugar nenhum também.
A melhor coisa que podemos fazer nesta vida, a realização final, é ser limpo, puro de coração. Então, o que significa ter um coração puro? Se olharmos para Salmo 24, podemos ver a raiz do que o Senhor Jesus está dizendo aqui nesta bem-aventurança. Salmo 24. Versículo 3: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da salvação. E nós podemos, no Salmo, nós podemos ver tudo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mas quem é o puro? Quem não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Isso fala do nosso relacionamento com Deus e também da maneira em que nós nos relacionamos com nossos próximos. Não há falsidade nesse relacionamento com Deus, nem desonestidade em nosso relacionamento com nosso próximo. Pureza de coração significa ter integridade, significa a ausência de falsidade, significa ser sincero, unificado em propósito, genuíno. É o oposto de hipocrisia. Hipocrisia vem de uma raiz que significa usar a máscara. Hipocrisia significa usando essa máscara, vivendo de uma maneira em público e outra na vida privada, levando uma vida dupla. Quando você pensa, por exemplo, em pureza em metais, ouro, prata, significa que não há substâncias estranhas misturadas com o próprio metal. É a pureza. A água pura não é contaminada por quaisquer poluentes. Um coração puro é indivíduo, tem um único objetivo. Seu foco é centrado em apenas uma coisa: em cumprir o que o Senhor Jesus chamou do primeiro e maior mandamento: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com toda a sua força. É disso que o salmista canta em Salmo 86, versículos 11 e 12. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. E Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8, nós podemos ler, a propósito, a carta de Tiago como um comentário sobre essas bem-aventuranças. Mas em Tiago 4, versículos 7 e 8, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Que pode ver o que é essa pureza de coração, olhando para o oposto, o inverso, como Tiago diz. São aqueles de ânimo dobre, que são chamados para purificar seus corações. Pureza de coração significa, nas palavras de Elias, o profeta, não cochear entre dois pensamentos. Elias, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias estava enfrentando e desafiando os profetas de Baal. E ao fazer isso, ele enfrentou a obstinação do povo da aliança, do povo de Deus.
E nós lemos, 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, nós lemos: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que estava acontecendo? O povo de Israel estava tentando andar nos dois lados ao mesmo tempo, adorando Deus por um lado e o Senhor. Eles não foram dedicados de todo o coração ao serviço do Senhor. Tinham um pé na idolatria do mundo, ainda queriam manter um pé no outro lado, no lado de Deus, no caminho do Senhor, talvez apenas para estar do lado seguro. Mas o resultado final foi cochear entre dois pensamentos. Não ser capaz de andar direito, porque eles estavam tentando fazer o impossível. Não é possível viver assim. Mas, irmãos, não é isso que nós tentamos fazer muitas vezes? Nós queremos servir a Deus, nós temos o desejo de servir a Deus, mas também nós queremos o que o mundo tem para oferecer. Nós queremos amar Deus com todo o coração, mas há tantas coisas nesse mundo em que também colocamos nossas afeições. Nós tentamos dividir nosso foco. Tornamos nossa vida religiosa um subconjunto de toda a nossa vida, em vez do que define toda a nossa vida. Nós dividimos nossa vida em compartimentos. Este compartimento para Deus, este compartimento para mim. Nós pensamos em quanto devemos dar a Deus e quanto podemos guardar para nós mesmos. E não estou falando somente sobre o dinheiro, mas de tempo. Estou falando sobre a dedicação. Estou falando sobre nosso esforço. Estou falando sobre nossas prioridades. E assim, pensando em como essas palavras aplicam a nós, como os israelitas no tempo de Elias, muitas vezes nos encontramos cocheando ao longo da vida, entre dois pensamentos diferentes, de ânimo dobre, impuros de coração. O coração, talvez nós temos uma ideia errada sobre o que é o coração, quando nós pensamos no coração. Na linguagem bíblica, não é apenas a sede das emoções, como geralmente nós pensamos hoje sobre o coração sendo a sede da nossa vida emocional. Porque nas Escrituras o coração é muito mais do que isso. Na verdade, é a sede de tudo da vida humana. O coração é o fonte dos afetos, emoções, personalidade, também o intelecto, a vontade. É a fonte da qual toda ação em nossa vida flui. Isso significa, como Jesus diz, que as ações corretas, as ações certas não são suficientes, nunca foram, nunca serão. Para que as coisas que fazemos sejam boas, devem fluir, devem surgir do coração mudado. Se fizermos a coisa certa exteriormente, se fizermos os movimentos, passarmos pelos movimentos, sem que nossos corações sejam mudados, não seremos melhores do que os fariseus. Lembre-se o que o Senhor Jesus disse sobre os fariseus, porque é bem sério. Mateus 23, 25 a 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo,
para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. São palavras fortes. Jesus gentil, pessoas gostam desse Jesus, mas não desse Jesus. Jesus que falavam com palavras fortes e firmes. E o problema que ele revelou com os fariseus foi um problema do coração. E sem Cristo, esse é o problema de todos. É o problema dos nossos corações. O problema dos nossos corações é descrito por Jeremias 17, versículo 9. Ele disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o Senhor disse a mesma coisa, Marcos capítulo 7. O que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm do dentro e contaminam o homem. Irmãos, em nosso estado natural, nossos corações são fontes de maldade, enganosos acima de todas as coisas, desesperadamente corruptos. Portanto, para nos tornarmos puros de coração, não podemos focar apenas no exterior, em fazer as coisas certas, em agir de uma certa maneira, ignorando o que vive dentro de nós. Nós precisamos ser limpos, precisamos ser lavados, precisamos remover as impurezas. E mais uma vez, vamos voltar para as bem-aventuranças anteriores. Nós precisamos ser pobres de espírito, percebendo nossa própria carência espiritual. Nós precisamos lamentar a impureza que ainda vemos em nossos corações. A falta de unidade de propósito que vemos em nós mesmos. Os motivos mistos que nós temos em todas as coisas que nós fazemos. Os desejos ruins que ainda temos. Manter uma parte da nossa vida livre do serviço a Deus, qualquer parte que possa ser para cada um de nós, que pode ser diferente para todos nós. Precisamos ser mansos, vendo quem somos em relação a Deus e a sua superioridade inerente. E tudo isso nos levará a ter fome e sede de justiça que só pode entrar em nós, de fora de nós, do próprio Senhor Jesus Cristo. E isso nos levará a crescer em pureza de coração, a crescer numa dedicação total, abrangente, completa ao Senhor e ao seu serviço. Em nossa vida emocional, em nossa vida intelectual, em todas as nossas ações. Nós precisamos que Deus faça por nós o que Ele prometeu em Ezequiel 36, onde Ele disse: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ezequiel 36, 25 e 26.
a parte dessa infusão da vida, a parte da ressurreição, a parte da milagrosa obra de Deus, nunca seremos puros de coração, nunca. E não ser impuro de coração significa que não veremos Deus. Isso nos leva à segunda pergunta que eu fiz no início desse sermão. Qual a maior recompensa ou o maior presente que você pode imaginar recebendo? De novo, para algumas pessoas é dinheiro. Ganhar na loteria seria o melhor evento na sua vida. E para outras pessoas seria o reconhecimento. Sendo reconhecido por alguma grande realização. Pensar em atletas cujo único objetivo nessa vida é ganhar a medalha de ouro, o troféu do campeonato. Os escritores, os autores que querem nada mais do que ganhar o prêmio Pulitzer. Os cientistas, cuja recompensa última é receber o prêmio Nobel. Mas a recompensa que o Senhor Jesus fala nessa bem-aventurança é maior do que qualquer outra recompensa imaginável. Bem-aventurados os puros de coração, por quê? Porque verão a Deus. E lembre-se das bênçãos, das bem-aventuranças anteriores. Como elas não são apenas sobre o futuro, mas também sobre o presente. Ver a Deus não é algo que só precisamos esperar. Também é algo que nós podemos experimentar aqui e agora, nessa vida. Mas há apenas uma maneira de vermos Deus nesta vida e na vida futura. E isso é a pureza de coração. Os puros de coração veem Deus claramente no mundo criado. Os céus proclamam a glória de Deus, a obra das suas mãos. Salmo 19 fala sobre isso. Mas além da obra renovadora, vivificante do Espírito Santo, não há visão de Deus na glória da criação. Há apenas o produto que pessoas veem, o produto de bilhões de anos de evolução. Ocorrências de chance, sem significado, sem propósito, sem meta, sem fim. O universo simplesmente existe. Não aponta para algo ou alguém além da própria criação. Não tem sentido. Pode ser impressionante para o descrente, mas a parte da fé, sem fé, você não verá Deus nas maravilhas que existem nesse mundo. E os puros de coração veem Deus claramente no movimento da história. Em Cristo nós sabemos que toda a história tem propósito, cada evento na história é significativo. Nada acontece por acaso, mas que a mão de Deus está em tudo. Os mínimos detalhes, até os eventos mais emocionantes, do grande fluxo da história aos eventos mais aparentemente insignificantes em nossa própria vida. Os puros de coração veem Deus na ascensão e na queda das nações, impérios, grandes líderes, nas grandes descobertas, nas invenções das gerações passadas, na beleza e na tragédia da história. Mas sem essa pureza de coração, tudo o que você realmente pode ver é uma sucessão aparentemente interminável de eventos, uma coisa após a outra, sem sentido, finalmente fútil. Uma progressão de acontecimentos, começando em lugar nenhum e terminando em lugar nenhum.
E os puros de coração podem ver Deus nas páginas da sua palavra. E quando nossos corações estão focados nele, quando abrimos essa palavra e quando a lemos, ponderamos, meditamos nela, encontramos quem? Encontramos o Deus do universo. Ele se revela para nós. Vemos sua glória, sua grandeza, suas perfeições. É mais do que uma palavra escrita numa página. É mais do que apenas um relato de coisas que aconteceram milhares de anos atrás. Há um grupo de pessoas que não tem nada a ver conosco. Na palavra de Deus nós vemos Deus, nós encontramos Deus, nós ouvimos a fala de Deus. E em todas essas coisas, vendo Deus na criação, vendo Deus na história, vendo Deus na Bíblia, à medida que crescemos em pureza de coração, nós vemos Deus cada vez mais claramente. Paulo disse, 1 Coríntios 13, versículo 12, agora vemos como em espelho, obscuramente. Agora conheço em parte. Nossa visão de Deus, sua grandeza, seu amor, sua misericórdia, sua justiça, tudo sobre Ele, é algo que nós vemos e experimentamos agora, nesta vida, em parte. À medida que crescemos em santidade, em unidade de propósito, numa determinação concentrada em servir a Deus, o vemos com mais clareza na criação, na história, na sua palavra e nas nossas vidas. Mas o que vemos no espelho agora, obscuramente, o que agora nós sabemos somente em parte, um dia será esclarecido completamente para nós. Porque Paulo também fala sobre o futuro naquele versículo. Então veremos face a face. Então conhecerei como também sou conhecido. E voltando para o Antigo Testamento, Jó falou sobre ver Deus no presente, em Jó capítulo 42, versículos 4 e 5. Ele disse: escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó, ele viu Deus não somente nas coisas boas dessa vida, mas ele viu Deus, ele encontrou Deus nos problemas dessa vida. O sofrimento dele o levou a entender com mais clareza quem é Deus. Mas ele também falou sobre sua esperança para o futuro. Em Jó 19, ele declarou: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Ser puro de coração significa ser como o Senhor Jesus. A vida de Jesus foi caracterizada por essa determinação completa e sincera de permanecer fiel ao Pai e de cumprir o chamado, a vocação que lhe fora proposta. Vemos Jesus, nós podemos esperar aquele dia maravilhoso, quando entraremos em sua presença. Como João escreve, 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Hoje nós lamentamos por causa da falta de pureza em nosso coração. Naquele dia, se confiamos nele, se colocamos nossa fé nele, o veremos como ele é. E isso significa
que seremos como Ele. Quando confiamos nele, Ele nos purifica de todos os nossos pecados, nossas impurezas, de toda a sujeira da nossa vida, e nos torna puros. Mas quando Ele nos receber na glória, não precisaremos mais lamentar, porque essa purificação será completa. Assim, irmãos, ao reconhecermos nossa pobreza de espírito, ao lamentarmos o pecado que ainda permanece em nós, à medida que crescemos em humildade, com fome e sede de justiça, ao lembrarmos da misericórdia que nós recebemos, mostrarmos essa mesma misericórdia aos nossos próximos, crescemos. Mas para crescer, precisamos ser honestos conosco. Precisamos pedir a Deus que nos revele a impureza, a falta de pureza em nosso coração. Precisamos entender que somente Ele pode purificar nossos corações. Nós precisamos desesperadamente mudar nosso foco, tirando os olhos das coisas desse mundo, das coisas criadas, afastando-nos dos desejos que nos distraem do serviço a Deus e focar nele. E como nós fazemos isso? Nós fazemos isso nos concentrando na sua palavra, ouvindo a palavra, nos submetendo à palavra, passando tempo na palavra, meditando na palavra, deixando a palavra entrar em nosso coração. Pense no futuro, irmãos, que aguarda o povo de Deus. Pense em estar na presença de Deus sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem lágrimas, sem querer apenas fugir dele. Que é como muitas vezes nós pensamos, nós nos sentimos nessa vida. E ore sempre, para que Deus, tendo nos tornado puros de uma vez por todas, através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo, purifique nossos corações e desempenhe essa completa dedicação a Ele, que Ele merece de nós. Irmãos, o coração humano, separado de Cristo, está desesperadamente corrupto. Quem pode entender a profundeza disso? Mas pela fé em Cristo somos lavados, somos purificados. Quando somos renovados, nós precisamos nos esforçar para crescer em pureza de coração. E com o Espírito Santo operando dentro de nós não fazemos esse trabalho sozinho, graças a Deus, porque é impossível. Mas com o Espírito Santo operando dentro de nós queremos fazer isso e podemos fazer isso. E veremos Deus, aqui e agora em parte, num sentido limitado, e em toda a sua plenitude, quando entrarmos a glória do Senhor. Que Deus nos conceda crescimento em pureza, que Ele una nossos corações a temer o seu nome, e que a pureza do coração seja o grande objetivo, o objetivo último da nossa vida, e ver a Deus o maior presente que poderíamos imaginar. Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos crescer em pureza de coração. Nós queremos viver uma vida unida, não uma vida dupla, dividida, com partes separadas uma da outra. Uma parte dedicada a Ti, outra parte dedicada às coisas desse mundo. Senhor, nós queremos mostrar essa unidade. Queremos ser dedicados completamente a Ti.
Precisamos confessar nossos pecados nessa área, nossa falta de dedicação, nossa falta de pureza. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda a viver como nós, as pessoas que somos em Cristo, a viver uma vida pura, uma vida unida, uma vida com um propósito só, que é glorificar o Teu nome, viver na Tua presença e mostrar nossa gratidão pela vida que nós recebemos. Senhor, nos ajuda a pensar em nossa conquista maior, que seja a pureza do coração, e o presente maior, ver a Ti pessoalmente, na glória que nós esperamos. Senhor, nos ajuda, porque muitas vezes nós encaramos essas distrações desse mundo. Nós estamos distraídos, nós perdemos nosso foco, nós pensamos muito sobre as coisas dessa vida, nos preocupamos com essas coisas e não pensamos o suficiente sobre Ti, sobre Tua glória, meditando na Tua palavra, meditando em Ti, orando, passando tempo na comunhão. Senhor, nos ajuda a fazer isso para a Tua glória. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos cantar nossa resposta agora, a pregação da palavra de Deus, mais uma vez, de Salmo 68. E os estrofes 10, 11 e 12. Os últimos 3 estrofes de Salmo 68. Enquanto nós fazemos isso, nós também temos a oportunidade de dar as nossas ofertas. E para lembrar vocês que estão em casa, participando no culto em casa, agora é o momento para colocar ao lado a oferta e para o apoio do Ministério do Evangelho, para a ajuda daqueles que têm necessidades. E esses trabalhos não param, não chegam a uma conclusão até quando nós temos uma situação estranha como essa quarentena, quase quarentena que estamos vivendo. E que Deus nos dá a vontade de dar tudo que nós temos para a sua glória, aqui financeiramente, com o nosso tempo e com nossos esforços. E abençoa também a oferta. Enquanto nós fazemos isso, vamos cantar estrofes 10, 11 e 12 de Salmo 68. Combate a fera na via do Nilo, a força bestial, pedimos Tua graça. A multidão de fortes Deus, igual a touro enfureceu, o povo com imagens que ouro e prata deseja, que em guerra espólio cobiça, será arrebatado. Tu que os seus habitem em paz, disperse o inimigo a paz, e a terra é resgatada. Verá o raiz da escuridão, a Tua pompa e mansidão, Egito te engrandece, Etiópia
sua mão, a Deus rogando salvação, atende a sua prece. O mundo traz a ti louvor, e toda a terra teu dispor. Jerusalém no centro, reinos da terra lhe cantai, e príncipes lhe odiai, a quem glorioso eu entrar. Reinos da terra lhe cantai, ao nosso grande rei honrai, em cima os céus antigos, a sua poderosa voz abala os seus envolvelões, nos salva do perigo. A sua glória é o seu poder, a Israel seu proteger. Tornou-se grandioso, tremendo mostra o teu valor. Ao povo teu impõe vigor, Senhor, ó poderoso. A congregação pode ficar de pé. Vamos agora confessar nossa fé, vamos recitar as palavras em união com a igreja de todos os lugares nesse mundo e todas as épocas da história, nossa fé em nosso Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós fazemos isso com as palavras do credo apostólico. E nós dizemos juntos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. No terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Agora vamos cantar nosso último salmo nessa noite, Salmo 15, que fala sobre a pureza do coração. Salmo 15, página 21, no Inário. Quem o Senhor pode morar na tua casa, no teu monte, que homem pode habitar e para sempre ali ficar contigo em
não prejudica ninguém, e com a língua não difama, o mal por desprezível tem, mas com respeito honra quem a Deus sinceramente ama. Quem jura sem se retirar, nem mesmo quando sofre dano, empresta sem agiotar, suborno não quer aceitar, tal homem não será abalado. Amados irmãos em Cristo, recebam a bênção do nosso Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Podem sentar. Tem alguns avisos para congregações? Não? Tudo? Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, vocês que estão conosco online, e dá a vocês uma boa semana em serviço a Ele.